Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Dinaldo, eu trabalho aqui na Nutec e como vocês viram já na aula de ontem, vocês aprenderam como precificar melhor os seus produtos, não é isso? Acredito que isso foi muito essencial para o seu crescimento, tá bom? E porque a todas as empresas, o ponto-chave é saber qual o custo exato que está tendo dos seus produtos. Isso é um ponto muito importante. E na aula de hoje, vocês vão aprender quais são as melhores práticas de higiene que seu estabelecimento de alimentos deve ter em um período de crise. Vamos lá? Antes de saber o quanto é importante as boas práticas de higiene, sabe-se que hoje em dia toda a população ela preza pela qualidade dos seus produtos, que isso é um dos parâmetros mais importantes em todas as indústrias, porque ela sempre preza pela qualidade, pela segurança alimentar, evitando possíveis contaminação do seu produto, por exemplo. E uma das formas para garantir que tenha boas práticas de higiene é utilizando o Manual de Boas Práticas de Fabricações, que você pode estar perguntando, o que é o Manual de Boas Práticas de Fabricações? O Manual de Boas Práticas de Fabricação, ele é um documento que engloba todas as descrições detalhadas das atividades e dos procedimentos de sua indústria, desde a chegada da matéria-prima até a entrega do seu produto final. E vale salientar que esse manual vai assegurar o seu estabelecimento conforme o que é exigido pela Anvisa. Você vai estar evitando o risco de possíveis indenizações ou até mesmo fechamento do seu estabelecimento. Porque neste manual, ele requer todos os pontos, ele requer todas as normas exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E você pode estar me perguntando quais são as leis que regem esse tipo de situação. Alguns exemplos comuns dessas leis são a RDC 216, da própria Anvisa, certo? Que ela é baseada nas boas práticas para serviços de alimentações. Temos também a ABNT, NBR 15.635, que já é em relação a padronizações dos processos no seu setor, e entre muitas outras leis. Então, para isso, aqui eu vou ensinar a todos vocês como se sobressair deste tipo de situação. Vou ensinar a vocês como aplicar o Manual de Boas Práticas de Fabricações. Primeiro, eu queria saber se você já possui um Manual de Boas Práticas de Fabricação. Se sim, você sabe como aplicar esse manual? Então vamos lá. Começamos pela estrutura física. Levando em consideração as paredes e os divisórios, eles devem ser avaliados as existências dos ângulos abaulados entre as paredes e o piso e entre a parede e o teto, pois podem proporcionar acúmulos de sujeiras. Em caso de lugares que não tenham esses ângulos abaulados, eles devem limpar diariamente, antes do horário de trabalho, com detergente neutro e uma escova para retirar de possíveis sujeiras que fiquem retidas nas superfícies de difícil acesso. E já em relação ao teto e às paredes, devem ser de fácil limpeza, porque quando for o caso de desinfecção, é utilizadas escovas, esponja ou até mesmo raspadores se for preciso. E já para em relação ao uso do material de limpeza, vai ser o detergente neutro e o desinfecção um exemplo é a água sanitária, tá certo? E como está vendo esse critério de avaliação desse questionário, todos esses pontos ele está conforme as normas exigidas pela lei, pela a vigilância sanitária, tá certo? Já em relação às portas externas, ela tem que ter o fechamento externo e as barreiras adequadas para impedir entradas de vetores e outros animais. Outro ponto bastante fundamental que deve ser levado em consideração é você ter análise da potabilidade da água, você analisar
fazer análise, estabelecer análises da potabilidade da água, referente à água adequada do consumo humano. Essa água ela deve ser feita análise em laboratórios responsáveis a cada 6 meses, certo? E para pegar essa amostra dessa água, será preciso detergente, água e álcool em gel para você limpar as mãos, já evitando possíveis contaminação, certo? Para não ter problemas futuros, tá bom? E já em relação aí depois você vai precisar de um frasco. Você pega esse frasco para coletar sua amostra de água e levar ao laboratório. E deve ser feita esse acompanhamento de 6 em 6 meses, tá certo? Eu aqui já citei alguns pontos que está dentro do Manual de Boas Práticas de Fabricação, tá bom? Mais para frente, eu vou citar outros pontos que estão contidos nesse manual, tá certo? Vamos lá para o próximo passo, que é em relação às dicas práticas para o controle de higienização durante uma crise. Aqui, você vai aprender quais são as melhores técnicas de boas práticas de higiene para ser aplicada em qualquer crise que esteja passando, para evitar possíveis transmissões ou contaminação do seu produto. Aqui eu levei em consideração os atendentes e garçons, o delivery e os manipuladores de alimentos. Em relação aos atendentes e garçons, deve ser levado em consideração você passar álcool em gel nas mãos antes de embalar os talheres e os guardanapos, certo? E quando você for carregar utensílios sujos recolhidos às mesas, por exemplo, deve ter cuidado para não encostar no uniforme. Em caso de contato, deve trocar rapidamente o seu uniforme por outro, certo? Já em relação ao delivery, é bastante importante você combinar com o cliente o pagamento online, se possível. Caso contrário, as maquininhas devem ser envelopadas com filme plástico a cada uso. Tem que ter cuidado, a cada uso você tem que envelopar, certo? Com um filme plástico. Já em relação ao box, deve ser higienizado com detergente neutro e álcool 70%. Primeiro você lavar com água e detergente neutro e seca. E depois você vai higienizar com álcool 70%. Ou até mesmo você pode lavar com uma solução clorada. Aí você pode perguntar como fazer essa solução clorada. É simples. Você pega uma colher de água sanitária para cada litro de água, certo? Então você tem que ser higienizado constantemente. E já em relação aos manipuladores de alimentos, você tem que seguir os cuidados básicos com a higienização das mãos e antebraços em todos os momentos, certo? Para lavar as mãos, que são utilizados sabonetes neutros, água e papel não reciclado. Tem que ser constantemente, tem que ser feito, né? Tem que lavar as suas mãos. Em casos de tossir ou espirrar, você tem que lavar as suas mãos, certo? Para evitar possíveis contaminações. E já em relação à saúde dos manipuladores, neste caso, pode utilizar uma planilha, certo? Para você controlar, para você ter um controle da saúde dos manipuladores. Ou seja, em caso, por exemplo, do dia do exame, do próximo exame, você anota numa planilha a data do dia que você fez e o próximo exame, qual será a data. E como também você pode anotar os tipos de exames e os resultados. Então, com isso, você vai ter todos os dados armazenados em uma planilha, tá bom? É bastante interessante você também ter esse controle. E já em relação, você tem que ter, em relação ao funcionário, você tem que ter um acompanhamento diário. Se há presença de lesões, cortes, feridas, e caso apresente algum ferimento, deverá alocar os funcionários para outras atividades sem manipulação direta ou indireta dos alimentos, e com a finalidade de evitar possíveis contaminação do seu produto, certo? Como citado anteriormente, sobre os pontos que estão
dentro do Manual de Boas Práticas de Fabricação. Também esses pontos estão, certo? E vamos seguir para outro ponto que também está dentro do Manual de Boas Práticas de Fabricação, que é os equipamentos de proteções individuais, conhecido pela sigla EPIs. Como vocês sabem, o uso dos equipamentos de proteções individuais é obrigatório quando se trata do manuseio de alimentos. E neste caso, é exigido pela vigilância sanitária o uso de quando você está manipulando, manuseando algum alimento, é importante e a legislação requer o uso dos equipamentos como luvas de proteções, máscaras, aventais, toucas, calçados e botas de segurança. Isso requer toda a vigilância sanitária. Pela legislação, isso é fundamental, certo? Aí você pode estar perguntando que é muito difícil, às vezes, os funcionários não adequarem esse tipo de equipamento. Aí, como incentivar o uso de EPIs? Primeiro, você é preciso oferecer EPIs de qualidade, certo? Quando eu falo isso, por exemplo, é você distribuir equipamentos de segurança de ótima qualidade para que seus funcionários tenham gosto de usá-los, certo? Ou você faça alguns treinamentos sobre a importância do uso desses EPIs e também promover campanhas internas. Isso é outro ponto importante que muitos estabelecimentos adequam esse tipo de campanhas, que às vezes, muitas vezes, os funcionários entendem e passam a usar esses equipamentos de proteções individuais. Outro ponto importante é você estabelecer todos os POPs, que POPs é Procedimento Operacional Padrão. Você deve estabelecer um procedimento operacional padrão para todas as tarefas, certo? Por exemplo, como de higienização, no qual terá todas as descrições detalhadas das respectivas operações necessárias para a realização da sua atividade. E o primeiro passo para você fazer esse POP, que é o procedimento operacional padrão, você tem que envolver os atuais responsáveis, você tem que estabelecer responsável pelo procedimento. Ou seja, você tem que envolver os atuais responsáveis pelo procedimento nesta elaboração, para informar um grupo de trabalho destinado ao desenvolvimento do POP. E por que isso? Porque isso você vai incentivá-los para a importância, né, para usar estabelecer esse procedimento operacional padrão. Em seguida, você deve descrever as etapas. Você tem que descrever todas as etapas do seu procedimento, incluindo o tempo necessário para a execução da tarefa, materiais necessários, onde é o local da aplicação e como também quem serão os responsáveis por cada tarefa, e tudo isso deve ser documentado. Aqui eu citei alguns exemplos de você descrever as suas tarefas. Vai descrever as etapas. Então, vai de cada um, certo? Aqui eu só citei, por exemplo, o tempo necessário, datas, materiais necessários e tudo mais. Mas você faz de acordo com a sua tarefa, tá certo? O próximo passo é você documentar ou você criar alguma arte. Com todas as descrições detalhadas anteriormente, você vai fazer o quê? Você vai documentar ou você vai criar uma arte em um papel, por exemplo, com todas as informações obtidas anteriormente. E neste documento deve ter os passos do procedimento, incluindo etapas e sequências de realizações, além de nomeações dos responsáveis por cada etapa, como eu falei no segundo passo, tá bom? Então, com isso, com todos esse POP para cada tarefa que você tem, você vai estar garantindo boas práticas em termos de higiene. E outro ponto muito importante, você está proporcionando a eliminação dos hábitos que possam causar prejuízo na sua empresa, certo?
Então, esse ponto também é fundamental para se ter. E vamos para o outro ponto, que é em relação à planilha de registro. É muito importante que tenha uma planilha de registro, porque você vai ter todos os dados anexado. Então, essa planilha vai facilitar a mensuração dos resultados ou informações, seja mensalmente ou semanalmente, certo? Então, com isso, irá possibilitar que você identificar possíveis erros que podem estar acontecendo ou até mesmo perdas de informações. Por exemplo, se for o caso, entendeu? O caso de a data da próxima higienização da sua caixa d'água. Então, é importante ter tudo isso anexado em uma planilha de registro. E essa planilha de registro vai depender muito das suas necessidades. Por exemplo, primeiro, você tem que mencionar quais são os pontos que você deseja acompanhar, quais são os pontos que você deseja mensurar, tais como datas e horas, quais são os responsáveis por aquela tarefa, quais são os responsáveis por aquele acompanhamento que você vai fazer, o nome da empresa ou do receptor, e entre outros. E com isso, você vai ter uma planilha bastante organizada e como também arquivada, evitando possíveis você perder algumas informações, certo? E essa planilha também já pode ser utilizada para em casos de recebimento de matéria-prima. Ou seja, aqui você pode contar já com esse auxílio dessa planilha para saber quais produtos que entram e que saem da sua empresa, do seu estoque. E também para ter o controle que os primeiros produtos a chegarem na sua empresa saiam primeiro do que os últimos, certo? Isso às vezes acontece muito. Então, com isso, com essa planilha, você já vai estar evitando caso de desperdício e entre outros. E como também a parte do armazenamento de matérias-primas, certo? Antes de armazenar a matéria-prima, você deve higienizar com água e sabão neutro o local do armazenamento. E também esse local ele deve ser protegido com telas milimétricas. E essas telas, a malha dessas telas devem ser de 1 milímetro, tá bom? Em relação ao armazenamento de produtos, de alimentos congelados, os alimentos são armazenados a temperatura igual ou inferior a 0 graus Celsius, pois quanto mais baixa for a temperatura, mais reduzirá as ações químicas, enzimáticas e o crescimento microbiano, tá bom? E nesse local também deve ser de armazenamento de alimentos, deve ser fresco, ventilado e iluminado, e os ralos internos devem ser evitados, porque tem muitos casos que em locais de armazenamento tem ralos internos. Isso não pode. Se necessário, deve ser sifonados e tampados para permitir a entrada, para não permitir a entrada de pragas e para evitar maus odores, certo? Em casos de ralos internos. Mas vale salientar que não pode, tá bom? Em relação a armazenamentos de produtos de limpeza e substâncias perigosas, é muito importante, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Você deve sempre se encontrar armazenados separadamente da área de armazenamento, certo? E de manipulações dos alimentos para evitar algum tipo de contaminação direta, tá bom? Isso é bastante importante em relação aos armazenamentos do seu produto, porque você está evitando possíveis contaminação, como mesmo já falei. E tudo esses parâmetros está contido no Manual de Boas Práticas de Fabricação. O próximo ponto é em relação à gestão dos resíduos. Esse ponto é muito importante e ultimamente vem crescendo muito, que você deve ter um controle de todos os resíduos gerados das suas respectivas atividades. Porque, neste caso, será estabelecido um padrão de tirar o lixo da lixeira 2 vezes ao dia ou quando necessário. Às vezes é de costume
tirar o lixo só quando estiver cheio, só quando a lixeira estiver cheia, mas é errado. Deve ser tirada 2 vezes ao dia ou quando necessário, com auxílio de luvas e máscaras, que que eu já citei anteriormente da importância dos equipamentos de proteções individuais. Esse lixo ele deve ser armazenado em sacos de cor preta ou pode ser mesmo azul, certo? E longe do local de produção. E deve ser protegido com telas milimétricas. Vale salientar que esse lixo ele deve ser descartado ou até mesmo reutilizado. Olha que legal, ele pode ser reutilizado com a finalidade de tornar um Brasil mais sustentável. Aí você pode estar perguntando, como assim? Certo? Você pode estar lucrando por meio de revenda dos seus resíduos. Ou seja, através das separações dos resíduos, fazendo assim a coleta seletiva. Por exemplo, se você coletar mensalmente 100 quilos de lixo separados em seu estabelecimento, seja seu restaurante, seja sua indústria de alimentos, seja o que for. Se você coletar mensalmente 100 quilos de lixo separado, considerando a composição do lixo domiciliar do Rio Grande do Norte, tem-se em média 8% de papel, que vale em média R$ 28,80, tem 3% de metal, que vale em média R$ 720, e 16% de plásticos, que vale em média R$ 192. E com isso, você está gerando lucro com o seu resíduo gerado no seu restaurante, na sua indústria, como eu falei, tá certo? Então, isso também é um dos pontos muito importantes nas suas indústrias de alimentos, que também você já vai estar evitando, você já vai estar pegando a higienização, certo? Então, galera, nossa aula termina por aqui. Muito obrigado, certo? Mas ainda falta uma coisa que é muito, muito importante para vocês se sobressair de uma crise. Sabe o que é? Se você acredita que não consegue gerir bem seu estabelecimento em períodos de crise, você acredita ou não? Então, esse tema será abordado na próxima aula. A próxima aula será sobre isso e na próxima aula vai estar como gerir o seu estabelecimento em períodos de crise. Tá certo, galera? Conto com vocês e muito obrigado. Até lá!